Ano novo, confeitaria nova. Eu sou Luciana Veliste, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e estamos começando o ano de 2022 com o pé direito para você realmente mudar a sua cabeça e pensar para faturar o ano inteiro, não só ali vendendo um bolinho ou outro de vez em quando. E aqui a ideia é realmente você virar uma chavinha na cabeça, aquilo que eu acabei de falar, ano novo, também cabeça nova, vamos mudar e pensar que sim, a confeitaria é algo que a gente pode viver dela integralmente. E quando você investe numa alta confeitaria, com bolos lindos, pintados e com muita flor comestível, você fatura muito mais. E como a gente consegue faturar somente com a confeitaria? Bom, esse ano de 2022, vamos dizer que vai ser bem fácil, porque é o ano da confeitaria. Este ano estamos com 3 anos em um. A gente está acumulando aí as festas de casamento, 15 anos, que ficaram lá para trás adiadas e foram transferidas para agora em 2022. Então, nós temos 2020, 21 e também as festas de 2022. Então, é muita festa e a gente precisa sim de muita mão de obra, de muito profissional qualificado para entregar trabalhos lindos para os seus clientes que estão loucos por comemoração, que não aguentam mais todo esse adiamento, e quando chega ali o dia da sua festa, que é aquele bolo incrível, lindo, maravilhoso, que não vai esquecer para o resto da vida. Porque na realidade a gente come com os olhos, e quando você bate de frente com aquele bolo lindo, que é realmente inesquecível, não tem como. Esse seu cliente vai ficar com você aí para o resto da vida, ou pelo menos por muito tempo. E a ideia é exatamente essa, que você consiga faturar não só em uma festa somente, mas ali ao longo do ano e pensando inclusive nos anos seguintes, cativar esse cliente para daqui para frente. E exatamente entregando um bolo lindo e, claro, com um conteúdo que também seja compatível. Então não adianta só ter um bolo lindo se ele não é gostoso. Mas quando você já de cara vê aquele bolo maravilhoso, não tem jeito, você consegue sim faturar muito mais do que com aquele bolo simples, só ali coberto com uma pasta americana, no máximo uma florzinha natural, e entrega para o seu cliente. E aí o cliente vai olhar e vai falar assim, mas isso aqui é só um bolinho. E não, você não vai vender, a partir de agora, você não vai vender só um bolinho. Você vai transmitir alegria, realizar sonhos, porque o seu trabalho, sim, vai se tornar um trabalho de muita qualidade. Você vai trabalhar com alta confeitaria, e aqui eu vou te explicar e como fazer isso ao longo de todo esse ano. E como você vai conseguir fazer isso? Simplesmente colocar uma florzinha ou outra, dar uma pincelada e tá pronto? Não. Agora, seguindo as técnicas, você vai sim conseguir desenvolver inúmeras flores e trabalhar aí para entregar bolos lindos. E seguindo exatamente essas técnicas, você pode fazer flores que não necessitam de cortador algum, mas claro, se você tiver o cortador à mão, fica muito mais fácil, porque você ganha tempo, e tempo é dinheiro. Quanto mais rápido você consegue produzir as suas flores, mais você consegue desenvolver e entregar também um trabalho mais rápido e de melhor acabamento para o seu cliente. Mas, além das flores, a gente entra também na pintura, que é algo personalizado, algo único, que você não vai conseguir fazer, e isso é muito importante você explicar isso para o seu cliente, que ali você está entregando um projeto único. Cada pintura vai ter um toque diferente, um estilo diferente, e isso é que é o gostoso. Você não vai simplesmente falar que vai ter um bolo igual a todo mundo. Não, você vai fazer ali exclusivo para o seu cliente.
E é exatamente com essas técnicas que você consegue faturar muito mais. Agora, você não vai mais fazer aquele bolinho de 50, 100 reais, que era ali simplesinho, simplesmente passava uma cobertura e entregava para o cliente. Não. Agora, esses bolos vão virar obras de arte que vão passar a valer 400, 500, até o céu aí, o limite, porque você não tem mais valor. Você vai estar entregando realmente um produto de altíssima qualidade. Sim, a gente vai trabalhar com alta confeitaria e essa confeitaria vai mudar a sua vida. Então, a partir de agora, você vai virar essa chave na cabeça e pensar que a técnica é muito importante para você evoluir. Quanto mais conhecimento você desenvolver ao longo desse ano, mais você vai conseguir faturar no final do mês e também chegando, fazendo o balanço final, no finalzinho do ano, você vai ver o quanto você cresceu e conseguiu realizar não só os sonhos dos seus clientes, como os seus também, de ter aí, enfim, a sua confeitaria ou até mesmo outros sonhos materiais que você vai conseguir através do seu próprio trabalho. E esses bolos, você pode pensar ir além, não só simplesmente como a ideia de um bolo, mas como a extensão da decoração da festa. Então, toda vez que você for conversar com o seu cliente, pode ser o cliente direto ou até mesmo um decorador, porque quando a gente trabalha com casamento, com festa de 15 anos, a gente tem ali uma decoração bacana, então converse com o decorador e faça este bolo uma extensão da festa. Simplesmente um bolo colocado ali, não, ele faz parte daquele contexto e todos os convidados, quando chegarem nesse evento, quando chegarem nessa festa, vão falar: uau, quem fez isso? Eu preciso saber, eu quero um bolo desse para mim. E aí, pronto, você tem ali uma vitrine maravilhosa a cada festa que você produzir. E não esqueça de tirar boas fotos desses bolos. Cuidado! Olha ali quando você for tirar, inclusive se possível, tira na festa com a decoração, tudo incluído, mas tire antes também com um fundo neutro, com uma luz de qualidade. Cuidado para não ter confusão, enfim, para aquele bolo não ficar ali perdido e simplesmente quando o seu cliente for procurar uma referência do seu trabalho, olhar aquela foto e falar: não gostei disso aqui não. Eu quero uma outra pessoa que tenha uma melhor apresentação. Então, já comece a apresentar os seus bolos que vão ser realmente de muita qualidade, com também uma foto de qualidade. Mas para isso, você não precisa comprar uma câmera cara, nada de gastar muito dinheiro. Tira foto com o celular mesmo, mas tenha esse cuidado, tenha essa preocupação de colocar, de repente, a câmera ali num suporte, a câmera que eu digo do celular. Então, coloca o celular num suporte para não tremer, coloca uma luz, enfim, pense nessa foto que você vai vender com ela. Então, isso é um ótimo conselho para quando você for começar a trabalhar. Tire fotos, mesmo que seja só um treino, mas tire boas fotos do seu trabalho, porque isso também vende e muito. E agora, larguei aqui um monte de informação, mas como eu começo? Eu não sei nada, eu nunca pintei, eu nunca fiz uma flor na minha vida. Como é que eu começo? Como é que eu posso dar esse primeiro start? Então, eu vou te mostrar o material que você pode realmente começar ali de base para conseguir desenvolver e chegar aí em verdadeiras obras de arte. Então, vamos começar com a parte da pintura. A pintura, a gente não precisa de muitos materiais e eu trabalho com as coberturas firmes, ou seja, pasta americana e ganache. Agora, se você trabalha com chantilly, chantininho ou buttercream, fica até o final do vídeo, porque essa técnica não é específica para você, mas as flores são. Então, aguarda um pouquinho, aqui eu vou falar rapidinho, mas no final do vídeo você vai entender o porquê que as flores vão ser tão úteis para você.
E agora, voltando aqui para a pintura, o que a gente precisa para pintar? Tinta e pincel, certo? Então, aqui a gente vai lidar com os pincéis. Não precisa ter aquela quantidade louca de pincel, mas alguns tamanhos são importantes. Então, você ter um pincel fininho, como esse daqui, ele se chama 00 ou agulha. Ele é bem fininho para você fazer detalhes. Então, quer fazer um detalhe no cantinho do olho, um pontinho, um contorno, enfim, isso você vai conseguir com o pincel mais fininho que você tiver acesso. Então, quanto mais fininho, melhor para você fazer esses detalhes. Agora, quando você passa para aquela parte da pintura que tem um fundinho ou você está fazendo algum personagem que você precisa de um pincel um pouco maior, você vai coordenar o tamanho do pincel de acordo com o tipo da sua pintura. Então, se é um desenho pequeno, você vai trabalhar com um pincel um pouquinho menor. Esse daqui, por exemplo, é um número 2. E se você tiver uma área um pouco maior, esse daqui é um número 10, por exemplo. Então, você consegue trabalhar com muito mais agilidade. Agora, se você quer fazer um pano de fundo, então você vai fazer uma área maior, aí sim você vem com esses aqui. Esse aqui já é um 16, ele já é bem maior. E esse daqui, olha, também é um 16, mas ele é gordinho, então você consegue fazer um fundo maior. E claro, quanto maior o pincel, mais rápido você vai pintar esse fundo. Mas não tem necessidade de você já de cara comprar todos os números. Vai devagar, começa ali realmente com esse fininho, um intermediário, um pouquinho maior e um outro para fundo. Pronto, você já consegue trabalhar e fazer muita coisa com esses pincéis. Mas e a tinta? Como é a tinta? Claro que a gente está lidando com comida, a gente está lidando com alimento, a gente precisa de um material que seja comestível. Então, a sugestão que eu dou ao longo das minhas aulas é você trabalhar ou com corante em gel. Esse daqui você encontra bem baratinho, esses aqui tem de várias marcas inclusive, mas também da mesma forma não precisa comprar todas aquelas cores que você entra na loja de confeitaria e pega um de cada. Não tem porquê você de início gastar dinheiro à toa. Vai devagarinho e aos poucos, aí sim, conforme você for ganhando dinheiro, você compra mais. Então, você vai começar com branco, preto, amarelo, um azul que seja para um tom de ciano, ou seja, um azul céu, um azul mais intermediário, não um azul marinho, tá? O azul marinho, nesse ponto, ele é muito escuro para você. E o magenta, Lu, mas por que não vermelho? Porque com o magenta, então, se você tiver um rosa, até puxando para um rosa, de repente cereja, se você não achar com esse nome magenta, não tem problema, porque com essas cores você vai chegar no vermelho. Então, você consegue, através dessas cores, construir qualquer outra. Então, faça aquele kitzinho básico com 5 cores e você já começa a fazer muita coisa bacana. Da mesma forma, o corante em pó. Também as mesmas cores, branco, preto, amarelo, ciano e magenta, você consegue aí desenvolver tudo que você quiser. Mas para isso a gente precisa ter algum solvente. E esse solvente, no caso, também tem que ser comestível. Então, eu gosto muito de trabalhar principalmente com o corante em gel e muitos casos também do corante em pó com aqui, olha, o álcool de cereais. Esse álcool de cereais, ele evapora muito rápido, ele tem 92% de álcool, então ele faz assim, olha, você não precisa se preocupar em achar
que esse álcool vai danificar o seu trabalho, que vai ficar molhado, ou que de repente por uma questão religiosa você não pode consumir, ou uma criança não pode consumir porque é álcool. Não, esse álcool ele evapora muito rápido. Inclusive, quando você estiver trabalhando com corante em pó, você vai ver que ele seca muito rápido e você então precisa ter um pouquinho de agilidade para conseguir chegar no resultado que você quer. Agora, se você vai fazer só um desenho ali, sem muitas sombras, sem muitos efeitos, o corante em pó com o álcool vai funcionar muito bem. E, claro, você tem que botar tudo isso em algum suporte. Então, esses suportezinhos de plástico são muito fáceis de achar, inclusive em lojas de artesanato, em lojas para material de pintura, você acha com muita facilidade, o nome disso é godê. Mas, se você não tiver, pode pegar ali pratinhos, copinhos descartáveis, enfim, dê o seu jeito. O importante é não se bloquear pela falta de material. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar. Não tem problema. Pega ali um pratinho, um copinho e vai fazendo a mistura das suas cores e o resultado será o mesmo. E claro, depois, quando você tiver um retorno, você compra esse material que é baratinho, não precisa se preocupar em relação a isso, mas que vai te ajudar a você ter um trabalho mais ágil. E como eu já falei, tempo é dinheiro. Então, quanto mais agilidade você tiver, mais rápido você consegue entregar esse seu bolo e ter aí um resultado muito melhor. E agora sim, vamos começar com as flores. As flores, elas são realmente para todos os bolos. E aí temos uma ressalva, porque cada cobertura de bolo tem uma técnica diferente de material, ou seja, para bolos cremosos a gente tem que trabalhar com massas comestíveis que não derretam com a cremosidade da cobertura. Então, procure trabalhar com massas, por exemplo, como o Easy Paste ou até mesmo a porcelana comestível e, por que não, o papel de arroz, dando ali alguns toquezinhos para você proteger e o papel não derreter nessa cobertura. Mas para quem trabalha com qualquer tipo de bolo, você pode trabalhar com massas de açúcar, massas de chantilly e todas as outras que eu já falei aqui. Então você consegue fazer inúmeras flores, dependendo da região onde você mora, se for mais úmida ou de repente muito seca, você vai escolher a massa que é mais de acordo e mais apropriada para você. Agora, o material de base, para a flor, a gente precisa de alguns toquezinhos. Como eu falei, você pode até trabalhar algumas flores sem cortador algum, mas tendo aqueles cortadores que são ali coringas, você consegue fazer muita flor. Mas não estou dizendo uma coisinha ou outra, só consigo fazer essa que é o nome do cortador. Não, como por exemplo o kit aqui do cortador da rosa. Só com o cortador da rosa você consegue fazer mais de 10 tipos de flor diferentes. Então você tem uma gama muito grande de material para trabalhar simplesmente tendo esse kitzinho aqui, da mesma forma que unindo ao cortador normal das pétalas também de folha e o caso aqui da sépala da flor. Por quê? Dessa forma você também consegue produzir outras folhas e também outras flores, porque você com essa sépala você consegue fazer flor também, inclusive fruta. Então, aqui você tendo esse material de base, você consegue fazer inúmeras flores. E outro ponto legal são os frisadores também da rosa. Essa textura da rosa, tanto da pétala quanto da folha, como eu falei, você consegue aqui com a textura dela fazer várias outras. Então não precisa ficar presa somente à rosa. Você pode fazer várias outras flores e toda vez que a gente coloca uma textura na flor,
ela fica muito mais real e você consegue cobrar mais por isso. Esse é o grande diferencial do que simplesmente, sem saber qual material correto usar, você vai lá e faz uma flor que ela começa a se desmanchar porque não está com a massa adequada e não tem um acabamento final ali primoroso para você realmente fazer uma alta confeitaria e um trabalho de excelência. Então, invista nas texturas, tá? E outro frisador de flor que é muito legal a gente ter inicialmente é esse daqui, que é da Amaryllis. Você consegue fazer várias flores usando o cortador da rosa e o frisador da Amaryllis e criando aí flores lindas e entupindo esses bolos aí de flor. E quanto mais flor, mais rendimento, mais faturamento você tem. Agora, só o cortador não adianta. Então, a gente precisa também ter alguns outros equipamentos que são fáceis de encontrar. Você pode fazer, sabe aquelas espuminhas? Isso aqui é um EVA bem gordinho, mas até mesmo alguma espuma que seja um pouquinho mais densa para você conseguir bolear, ou até mesmo, se não quiser, pode bolear na mão mesmo, mas o boleador para você fazer um acabamento bacana, ele é muito importante. Então, tem aí um boleador que só preste atenção para ele não ter aquelas rebarbinhas de plástico. Se você quiser investir em boleador de metal, também é legal, mas o de plástico ele é mais em conta, então por isso eu estou mostrando um de plástico aqui, só tomando cuidado para ele não ter nenhuma rebarbinha, para na hora de você trabalhar a sua flor não acabar danificando, e aí não é legal. E voltando, eu pulei aqui, mas voltando em relação aos cortadores, a gente acha com muita facilidade em qualquer loja de confeitaria ou até mesmo online, aqueles kits que tem vários cortadores, olha, de plástico mesmo, diferentes para flor. Então, tem até, olha, em alguns casos, vem inclusive com a textura também, que é bem legal, e esse kit é muito baratinho. Então, além das flores que você vai conseguir fazer com o cortador da rosa, com esses outros cortadores você também desenvolve várias outras flores. Então, aqui, olha, ele tem vários formatos, tem formato de 5 pétalas para fazer cerejeiras, enfim, você tem aí inúmeras possibilidades, também com esse kitzinho bem baratinho que você acha aí em qualquer lugar. Agora, para você ter um bom acabamento, além da textura, a pintura, então, voltando lá para minha sardinha da pintura, a pintura na flor é o grande diferencial, é o que você se destaca. Quando você tem um acabamento de excelência, você se destaca no mercado. E para fazer o acabamento das flores, também usamos os corantes em pó, mas nesse caso, a gente não vai usar com o álcool de cereal, a gente vai usar ele do efeito do pó mesmo, para fazer aquela fumacinha, aquela poeirinha e dar aquela nuance super bonita na flor. E aí, você, da mesma forma, vai usar pincéis de acordo com o tamanho da sua flor, mas pincéis sempre, olha, macios, tá? Exatamente para você não arranhar e não deixar aquele acabamento ali meio esquisito. E aí, se o acabamento não tá bom, você não pode cobrar o valor adequado. Quanto melhor o seu acabamento, melhor fica a sua flor. E para isso tudo, a gente precisa de uma excelente estrutura. Lu, mas você vai falar agora de uma coisa que não é comestível. Mas vamos lá. O arame floral, eu tô aqui com 2 tipos de arame, um pouquinho mais firme e esse aqui ele é mais fininho. Quanto menor o número, mais grosso, maior o calibre desse arame, e quanto menor o número, então aqui olha, esse é o 20 e esse é o 30. O 30 ele é bem fininho, ele é bem maleável, então para flores muito delicadas, que você vai fazer ali bem miudinhas, faça com arame 30 ou até mesmo 33, que ele vai ficar ainda mais delicado. E quando você precisa de uma estrutura, você vem aqui para o arame 20. Mas o que a gente
usa com mais frequência é o arame 26. Então, eu te aconselho ter pelo menos esses 3 arames. Então, um arame ali 20 ou 22, se não conseguir achar o 20, o 26 e o 30, tá? Esses arames são os também primordiais para você desenvolver aí muita flor bacana. Mas esses arames não são comestíveis. E agora eu vou levantar um ponto para você. Quando você come um churrasquinho, você come o palito de madeira? Não, né? Quando toma, por exemplo, um picolé, também do mesmo jeito, aquele palitinho de madeira, ninguém come. Por quê? Ele é estrutura. Se eu colocasse uma outra estrutura que fosse comestível, muitas pessoas inclusive me questionam e falando: ah, Lu, eu posso colocar, por exemplo, um macarrão? Macarrão, se você umedece ele, porque você vai utilizar materiais que podem acontecer de umedecer esse macarrão, o que vai acontecer? Ele vai quebrar. E outra coisa, o macarrão, ele também é tão rígido quanto o arame e pode sim machucar o seu cliente. Quando você comunica ao seu cliente que você está lidando com uma estrutura não comestível, ele vai simplesmente pegar a flor e vai observar que tem ali uma estrutura e não vai querer comer o arame. Agora, se você diz que é tudo comestível e ele morde aquele macarrão e pode inclusive acabar furando o céu da boca, furando a língua, é muito perigoso. Então, não aconselho, use o material correto. Quando a gente tem o material correto e a técnica correta, o resultado não tem jeito, é sempre maravilhoso. Então, agora, com tudo isso aqui, a gente vai começar o ano com o pé direito e aprendendo muita coisa bacana para você realmente transformar seus bolos em obra de arte. Eu espero que todas essas dicas que eu falei ao longo da aula aqui tenham sido muito úteis para você, mas se ainda ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder o quanto antes. E eu também quero saber como está o seu nível na confeitaria. Você já conhece isso tudo? Essas informações são úteis para você? Ainda tem alguma dúvida? Como você está? Vamos começar, eu quero saber, eu quero conversar com você e saber realmente como a gente vai conduzir aí ao longo das próximas aulas, ao longo do próximo ano, e a gente vai realmente revolucionar essa confeitaria. E eu te espero na próxima aula.